Queridos, eu já disse isso aqui à igreja alguns dias atrás, orando, e Deus colocou a palavra no meu coração que deve nortear esta igreja pelo próximo ano. E esta palavra está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, onde o profeta Abacuque, ele ora ao Senhor e fala assim: Senhor, eu ouvi falar do que tens feito, eu estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. E mesmo que o Senhor esteja irado, tenha compaixão de nós. Na versão clássica da Bíblia, mais conhecida pelos irmãos, ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, sim, no meio dos anos as notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Anote esta palavra que eu vou deixar para vocês hoje. É uma palavra muito pequena, muito rápida. A oração de Abacuque foi uma oração para que Deus trouxesse à memória do povo de Judá as coisas que Deus tinha realizado no passado. O nome Abacuque significa abraço, aquele que abraça. E ele é levantado por Deus com uma missão profética de fortalecer a fé do povo de Judá. Então Abacuque ora ao Senhor, porque o povo estava precisando viver algumas experiências. O povo precisava viver alguns milagres, o povo precisava alcançar alguns resultados que os despertassem para o culto ao Senhor. Fazendo um breve paralelo da história de Abacuque e do seu tempo com os dias atuais, nós vamos ver, queridos, que ser um crente avivado é você começar bem a sua caminhada de fé e seguir bem até o final. O que se vê muitas vezes são pessoas empolgadas no início da sua fé. Muita empolgação, muita animação, muita alegria, muita vontade de fazer as coisas acontecer. Mas quando os anos vão passando, todo aquele vigor, toda aquela animação vai se perdendo diante das lutas, das dificuldades que se apresentam, dos problemas relacionais que surgem dentro de uma comunidade cristã. E o resultado de tudo isso é que muitas pessoas acabam se tornando cristãos apáticos, sem graça. Muitos cristãos acabam se tornando pessoas litúrgicas, sabe, como um robozinho que vai ao culto no horário certo, senta, canta, às vezes até ora, e depois, quando termina o culto, vai embora para casa, se torna uma pessoa ritualista sem nenhum brilho espiritual. Ou seja, toda aquela empolgação inicial de quando aceitou a fé em Cristo dá lugar ao que nós chamamos de nostalgia. O que é um crente nostálgico? É o crente que vive de lembranças do passado. É aquela pessoa que, embora ela esteja viva no presente, as suas lembranças estão sempre voltadas para o passado. Ela esquece de viver o presente. E ela não consegue olhar para a frente e descortinar o que está à sua frente. Ou seja, o cristão nostálgico, ele tem uma mente no passado. Ele não tem esperança. Ele não tem alegria nas coisas que realiza. Ele não consegue enxergar o que Deus pode fazer na sua vida se hoje ele viver este avivamento que o profeta estava dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, as notifica. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19,
que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, ou seja, se a nossa esperança em Cristo ela for apenas naquilo que um dia nos empolgou, que um dia nos emocionou, que um dia nos alegrou, Paulo fala assim: nós nos tornamos as pessoas mais infelizes da terra. Ou seja, é por isso que o crente, ele precisa estar animado constantemente. Nesse tempo de pandemia que nós vivemos, muitos cristãos, talvez você conheça alguns, perderam o ânimo durante a pandemia. Muitos cristãos deixaram de congregar. E quando eu digo deixaram de congregar, é que mesmo as igrejas se esforçando para fazer cultos virtuais, para que as pessoas pudessem manter acesa a comunhão cristã. Nós aqui, por exemplo, fizemos reuniões de oração virtual, aconselhamento pastoral virtual, tudo que era culto, culto de ensino virtual, no sentido de tentar manter acesa a comunhão. Mas a verdade é que durante a pandemia, muitos deixaram de congregar totalmente. Não participaram fisicamente, presencialmente, não participaram virtualmente, foram se distanciando, foram se isolando, deixaram de participar das ações da igreja. Nós fizemos Congresso Missionário Internacional virtual, com participação de pregadores de vários países, virtualmente. Mas muitas pessoas deixaram de se envolver com essas ações de escola bíblica, de férias virtual, se afastaram totalmente e se isolaram dos irmãos. E a verdade, meus amados irmãos, é que hoje essas pessoas estão encontrando dificuldade para retornar à motivação que perderam. Algumas até tentam, mas elas não conseguem mais encontrar aquele mesmo entusiasmo, assim como aconteceu nos dias do profeta Abacuque. Então, finalizando esta palavra, eu lanço para vocês uma pergunta nesta noite: qual é o avivamento que nós estamos esperando? Qual é o avivamento que nós precisamos para este tempo? Eu penso que mais do que nunca a igreja do Senhor Jesus precisa, nos dias de hoje, de um sopro de avivamento, como aconteceu no dia de Pentecostes. A igreja precisa mais que nunca sair do ostracismo, da passividade, da preguiça, da mediocridade. A igreja precisa se levantar. E o avivamento, queridos, nada mais é do que um novo começo. Avivamento é isso, é começar de novo. É um estado de desejo profundo, sabe? Não é uma coisa que a gente vive numa reunião de culto. E aí nós saímos, voltamos para casa e dizemos uns para os outros: uau, que culto gostoso hoje, que culto lindo, nossa, você se alegrou. Aí o outro diz: eu também. Mas avivamento não é isso. Avivamento é um estado, ou seja, é algo permanente, desejo profundo, ardente, contínuo no coração e um anseio na mente do crente em agradar a Deus. É algo que começa hoje, continua amanhã, depois da manhã e não pode parar. Por isso o profeta diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, as notifica. Porque o entusiasmo inicial se perdeu, a alegria inicial se perdeu. E o profeta está dizendo: Senhor, nós precisamos viver novamente este tempo do dia em que nós o aceitamos, do dia em que nós vimos o Senhor fazer maravilhas no meio do seu povo. O avivamento surge, igreja, quando você está ou você se mostra disposto a fazer sacrifícios necessários para que isso aconteça. O avivamento não vai acontecer porque esperamos que alguém comece. O avivamento vai acontecer a partir do momento que cada um de nós estiver disposto a se sacrificar
Guarde esta palavra, sacrificar para que isto aconteça. Sacrificar sentimentos, sacrificar negócios, sacrificar tempo, sacrificar a sua vida no sentido de deixar Deus agir na tua vida conforme a vontade dEle, e você saber também esperar pelo mover de Deus na sua vida, como os crentes que estavam reunidos no dia de Pentecoste. Eles estavam ali aguardando, esperando, porque havia uma promessa. E enquanto eles esperam, eles oram, e quando menos espera, o avivamento veio, ou seja, estar preparado para que quando o Espírito Santo soprar sobre a tua vida, você esteja no lugar certo, na hora certa, na posição certa, para receber o que Deus tem para você. Isto é avivamento. Então não é algo que a gente vai dizer, não, hoje foi bom, mas amanhã eu já não sei. Não, você precisa desejar que amanhã seja melhor do que hoje. É você estar determinado a esperar o Espírito Santo soprar sobre a tua vida e você estar disposto a obedecer o que Deus tem para a sua vida. Ou seja, não há lugar para objeções na vida daquele que deseja o avivamento. Igreja, vamos nos colocar em pé. Talvez você esteja dizendo, pastor, mas você não pregou ainda não, domingo que vem. Eu só quero hoje lembrar vocês, igreja, que nós precisamos do avivamento. Todos nós precisamos, mas vejam bem, o avivamento não virá sobre você porque o teu irmão está orando. Você precisa orar com o teu irmão. O avivamento não vai vir sobre você porque o outro irmão está se alegrando. Você precisa se alegrar com ele. O avivamento é algo individual, é pessoal, tem que nascer dentro do teu coração. Você precisa desejar, você precisa querer e você precisa estar disposto muitas vezes a sacrificar alguma coisa na tua vida para que o avivamento venha sobre a tua vida. Que Deus, na sua bondade, nos permita viver esse avivamento, igreja. E que todos os dias, a partir de hoje, nós possamos desejar esse avivamento. Algumas pessoas me disseram que nesse mês de novembro aconteceram muitas coisas boas na igreja. Algumas pessoas disseram, pastor, foi muito bom ouvir os ministérios começarem a voltar. Foi muito bom ouvir pessoas na igreja testemunharem. Mas para que isso continue, o avivamento precisa nascer no coração de cada um de vocês. Amém, queridos?